Vamos entrando e vamos dar continuidade à nossa matéria. Agora com a parte de legitimidade e competência, gente. Vamos lá. Vamos entrando. Todos aqui. Acho que ainda tá faltando 2 pessoas. Tá faltando ainda 2 pessoas. 11. Tá faltando mais uma pessoa. Você tá contando mesmo, hein, pessoal? Eu tô. Aí tinha 12 pessoas, eu falei com vocês. Eu só não vou na casa de vocês buscar vocês, que não tem jeito. Não ia lá buscar todo mundo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui Pois antes que não, você Evandro. responda. Diga. Qual matéria que nós vamos aprender sobre como fazer inventário, essa parte? Sucessões. No 7º período. No sétimo? Tá bom, obrigado. Tá? Nada. Vocês estudam o semestre que vem Direito de Família e no 7º Uhum. vocês estudam sucessões. Aí vocês veem como é que é a questão da partilha, né? Como é que fica essa questão da herança. E estudam também um pouquinho Uhum. de inventário e estudam também testamento. Ah, legal. Beleza? Beleza. Quando vocês tiveram, só uma dúvida, quando vocês tiveram processo civil 1, vocês estudaram tutelas ou ainda não? Não, né? Vocês viram tutelas junto de Hum, processo civil 1? Não. Não, né? não, professora. Tá. Não é Nós porque eu acho que vimos vocês estão na pouquinho grade só. antiga ainda. Professora, a gente apaga processo civil 1. A Não, gente apaga processo civil 1. não apaguei não, é Não importante. foi muito bom, não. Não, mas a Foi gente muito vai bom, retomar, a não. gente vai retomando, tá? A gente vai Né? retomando. Prestou muito, não. Não, mas a gente vai retomando, vai dar tudo certo, tá? Tomara. Dará tudo certo. Vamos lá. Voltando então, gente, agora a gente começa a questão da legitimidade. O que é a legitimidade? Quem que pode ser parte na execução e no cumprimento de sentença? Quem pode figurar, gente, como exequente e como executado dentro do cumprimento de sentença e da execução? O exequente, gente, seria o autor do cumprimento de sentença ou da execução. E o executado, por sua vez, seria o réu, né? No cumprimento de sentença ou na execução, tá? O devedor seria? O devedor, na verdade, ele está ligado à figura do executado e o credor está ligado à figura do exequente. Ah, tá. É. Sim. Tá? O credor, aqui na execução, a gente chama ele de exequente. E o devedor, aqui na execução, a gente chama ele de executado. Beleza? Tá. Uhum. E aí, primeiro, a gente fala da legitimidade ativa. O que é essa legitimidade ativa? Quem que pode ser exequente dentro aí de um processo de execução ou de um cumprimento de sentença. E aí, então, a gente começa a tratar das pessoas que podem vir a ser exequentes, tá? A primeira delas, gente, está lá tratada no artigo 778 do Código de Processo Civil. Então, lá no inciso 1, traz a figura do credor. O que é o credor, gente? Aquela pessoa que está ali no título, que é a beneficiária daquela obrigação, que é a destinatária daquela obrigação, tá? O credor, né? Acho que vocês conseguem visualizar bem, né, o credor. O credor, ele tem um direito de receber uma prestação. E o devedor, ele tem o dever de prestar uma determinada obrigação, tá? Então, o credor, ele tem legitimidade ordinária primária. Por que legitimidade ordinária? Porque ele está litigando em nome próprio, direito próprio. E por que ele tem essa legitimidade primária? Porque ele é o primeiro de todos. Ele é o primeiríssimo, gente. É aquela pessoa que está lá no contrato, é aquela pessoa que foi beneficiada por uma sentença de procedência no pedido de uma determinada obrigação, tá? Então, é aquela pessoa que vai receber a obrigação. Ele é o credor, ok? Em segundo lugar, gente, nós temos aí o Ministério Público, em casos bem específicos previstos em lei. O Ministério Público, ele tem legitimidade extraordinária. O que é isso, gente? Ele litiga em nome alheio e direito alheio, tá? Então, ele tem essa legitimidade extraordinária. E ele pode, gente, atuar aí como exequente no caso de execução de sentença de procedência do pedido de ação popular,
A ação popular, talvez vocês tenham visto um pouquinho de ação popular inconstitucional, talvez vocês tenham ouvido falar, tá? Mas é muito comum também a gente não ouvir muito falar de ação popular, dessas ações coletivas. A ação popular, gente, ela foi a primeira ação coletiva que já existiu. Antes de existir a ação civil pública, a gente só tinha a ação popular, tinha os mandados de segurança, né? Mas a gente tinha só a ação popular, que é uma ação de iniciativa do cidadão. Tá? Ela está prevista lá na Lei 4.717 de 65. E aí, gente, se um cidadão ou um grupo de pessoas deu início a essa ação popular, teve uma sentença de procedência do pedido e essas pessoas não deram início ao cumprimento de sentença, o Ministério Público tem legitimidade ativa para, em nome dessas pessoas, dar início ao cumprimento de sentença. Tá? Uma outra hipótese também que o Ministério Público tem legitimidade ativa extraordinária é no caso de processo coletivo regulado pelo artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, tá? São as ações, gente, que envolvem danos coletivos ou danos difusos, tá? É aquela questão, por exemplo, de uma determinada marca de achocolatado que tem uma redução no seu conteúdo, mas não coloca de forma visível no pacote que houve aquela redução. Então, o consumidor, ele paga o preço normal, ele não sabe que aquele conteúdo foi reduzido, e aí tem uma letra minúscula lá dizendo que aquele conteúdo que tinha antes 500 gramas, agora tem 400 gramas. Tá? Quer dizer que um grande número de pessoas foi lesado em virtude desta conduta. Vários consumidores compraram o produto achando que era o peso antigo e, na verdade, tinha uma diferença de 100 gramas. Então, nesse caso também, é possível que o Ministério Público ele dê início ao cumprimento de sentença nessas ações coletivas, tá? E também é possível, gente, que o Ministério Público ele dê início ao cumprimento de sentença civil da sentença penal condenatória, tá? A gente vai estudar isso quando a gente for falar um pouquinho a respeito dos títulos executivos judiciais, nós vamos falar dessa situação aí da sentença penal condenatória. O que acontece, gente? Se uma pessoa não foi condenada, já te dou a palavra, Rodrigo. Se uma pessoa foi condenada na esfera penal, tá? Transitou em julgada decisão e houve um dano na esfera civil, ela é obrigada a indenizar na esfera civil. Então, é possível que você pegue essa sentença penal condenatória e faça apenas o cumprimento dessa sentença na esfera civil para fins aí, gente, de apuração do valor devido a título de indenização, tá? E nos casos de vítima pobre, se a vítima for pobre, gente, se ela for economicamente hipossuficiente, é possível que o Ministério Público dê início a esse cumprimento de sentença penal condenatória na esfera civil. Tá? Mas só se a vítima for pobre, se a vítima for rica, se a vítima tiver uma condição financeira interessante, o Ministério Público pode atuar? Não. Diga, Rodrigo. Exemplo, pode dar esse exemplo que a senhora falou aí, professor? Podia ser o caso da Becker, Da cervejaria lá? Pode. Uma condenação penal, mas aí que tá, aí tem que verificar se a vítima é pobre. Se a vítima for pobre, sim. Tá, não, mas você tá falando no caso coletivo ou você tá falando no caso de sentença penal condenatória? No coletivo, né? Sim. Sim, com certeza, tá baseado no Código de Defesa do Consumidor, sim. Já tem, inclusive, algumas ações em trâmite. Porque na questão tem uma ação civil pública do Ministério Público. Sim, o caso da Vale também, gente, né? Também o caso da Vale. Tem várias ações civis públicas. Algumas delas já foram extintas em virtude do acordo, né, que foi celebrado aí no início do mês, de 37 bilhões, né? Mas... Vou nem comentar isso não, que isso é uma cachorrada danada, viu? Enfim, gente. Enfim, né? Eu tô lendo o acordo aqui bonitinho para poder ver. Assim, a reparação futura, eles continuam responsáveis. Os danos supervenientes, eles continuam responsáveis, né? Por outro lado também, gente,
do pessoal. Não, gente, mas os danos individuais e os individuais homogêneos estão fora desse acordo. Esse acordo é só da reparação socioeconômica e socioambiental, dentro do que for possível reparar, entendeu? Então, assim, está fora, né? Os danos pessoais, os danos individuais, eles estão fora dessa ação. Não estão abarcados por essa ação, não, tá? Você tá doido. E aí, assim, tem algumas questões que eu acho que devem ser levadas em consideração. Ah, professora, mas a estimativa do governo era de 55 bilhões de prejuízo. Sim, eles abriram mão de mais ou menos 20 bilhões. Sim. Mas se eles não tivessem feito esse acordo, quanto tempo eles iam brigar na justiça para poder conseguir? Enfim, gente. Eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu li o acordo, estou lendo o acordo. Houve uma negociação extensa. Enfim, é difícil. Professor, sabe o que a Vale está fazendo? Sabe o que a Vale está fazendo no estado de Minas Gerais? Vou falar na instituição que eu pertenço. Ela não pode entregar esse dinheiro diretamente, por exemplo, na Polícia Civil. Ela não pode chegar lá e entregar esse dinheiro, senão configura uma outra situação criminosa, né? Sim. É um viés criminoso. O que ela está fazendo? Ela está chegando, aplicando uma grana em uma instituição sem fins lucrativos, em tese, que essa instituição sem fins lucrativos está vindo por trás da instituição Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, né, Segurança Pública, e fazendo algumas melhorias insignificantes, vamos colocar assim, para ter barganha depois. Entendi. Então vamos parar, porque as aulas estão sendo gravadas, Rodrigo. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Aí, gente, como terceira também, né? Uma terceira figura, uma terceira pessoa que também pode figurar aí como exequente, que tem legitimidade ativa, gente, é o espólio, os herdeiros e os sucessores, se aquele direito for transmissível, tá? Então, se o direito for transmissível, é possível que o espólio, os herdeiros ou sucessores substituam a pessoa, o credor que faleceu, não é verdade? Para poder dar continuidade ou dar início a um cumprimento de sentença ou uma execução. Mas nesse caso, gente, mais uma vez, o direito tem que ser transmissível. Por exemplo, tá? A Maria, ela tinha uma ação de alimentos, ela foi beneficiada com uma sentença de procedência do pedido em uma ação de alimentos. Maria maior e capaz, tá? E aí ela, então, teve essa sentença de procedência do pedido em relação a esses alimentos. O João tinha que pagar essa pensão para ela, e a Maria tem 3 filhos com o João, os 3 filhos são maiores e capazes, ok? Ok. No curso, gente, do cumprimento de sentença, porque o João ficou devendo 2 parcelas, no curso desse cumprimento de sentença, a Maria morreu. Neste caso, é possível que o espólio, os herdeiros ou sucessores da Maria, eles tomem o lugar da Maria para poder figurar como novos credores dentro dessa relação jurídica, né, dentro desse processo? Não. Por quê? Porque os alimentos, eles são intransmissíveis. A pensão alimentícia, ela é intransmissível. Então, morreu o beneficiário, gente, acabou. Não tem como transferir para os herdeiros. Tá? Agora, exemplo número 2. E se a Maria tivesse ganho, por exemplo, uma ação de indenização? E aí, no curso do cumprimento de sentença, de uma obrigação de pagar quantia, tá? Ela, como credora, ela morre. Nesse caso, é possível que os herdeiros, sucessores ou espólio da Maria venham a assumir o polo ativo dessa ação? Venham a figurar como sendo os novos credores? Sim. E aí, percebam, gente, em primeiro lugar vem a Maria, só que a Maria morreu. Então, o espólio, os herdeiros e os sucessores, eles têm legitimidade ordinária superveniente. Por que superveniente? Porque vem depois da legitimidade do credor, que é primária. Primeiro a do credor, morreu o credor, depois os herdeiros, superveniente, tá? Próximo, gente, é o cessionário. Diga, Evandro. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida pequena aqui, só quando a gente fala do Ministério Público, tá? Tá. Quando a gente fala do Ministério Público, não se coloca aquela questão
do princípio da inércia, não? O Ministério Público não tem que ser provocado por uma das partes para ele poder agir, não? Nesse caso aqui, essas 3 hipóteses que eu coloquei para vocês, não. Nessas 3 hipóteses aqui, não. Nessas 3 hipóteses, ele tem essa legitimidade extraordinária. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: teve a ação popular, nenhum dos interessados ali deu início ao cumprimento de sentença, então, já que é uma ação de fundo coletivo, já que é uma ação coletiva, ele tem legitimidade para poder dar início ao cumprimento de sentença. Houve uma ação coletiva com base no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, tá? O movimento das donas de casa, por exemplo, deu início a essa ação, ok? E aí o que aconteceu foi o seguinte: o movimento das donas de casa, ele acabou não dando continuidade, não fazendo o cumprimento de sentença. Houve uma sentença de procedência do pedido e o movimento das donas de casa não deu início ao cumprimento de sentença. Nesse caso, o Ministério Público pode dar início? Pode, permissivo legal, tá? E no último caso, no caso também ali da vítima pobre, né, a vítima em uma sentença penal condenatória, ela teve uma sentença, aí o réu ele foi condenado na esfera penal e existem danos a reparar na esfera civil, indenização. Então, é possível também que a vítima, sendo pobre, o Ministério Público dê início a esse cumprimento de sentença. Agora, é claro, né, gente? Acho que assim, talvez seja essa a sua pergunta, Evandro. Como que é que o Ministério Público fica sabendo? Ou a Exatamente. secretaria entra em contato, tá? Ou algum familiar entra em contato com o Ministério Público. Ele não fica, ele não tem como acompanhar tudo, né? Tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. São muitas ações, né? Alguém, de certa forma, o avisa. Isso é fato, isso é com certeza. E aí, só mais um parêntese, que quando eu falo da atuação do Ministério Público, sempre me perguntam: professora, no caso de execução de alimentos, de cumprimento de sentença de pensão alimentícia, o Ministério Público não pode dar início a esse cumprimento de sentença? Não. Mas, professora, às vezes o menino é menor, incapaz. Sim, mas ele tem genitor? Tem genitora? Tem um representante legal? Tem um assistente, se for, né, menor, relativamente incapaz? Tem. Então, essa pessoa é que vai representar esse menor e que vai dar início ao cumprimento de sentença ou à execução. O Ministério Público, gente, não pode dar início ao cumprimento de sentença nem execução de alimentos. O que o Ministério Público pode fazer é o seguinte: se houver constatação, gente, no curso do cumprimento de sentença ou da execução de alimentos, que o pai procrastina, o pai ou a mãe, tá? A pessoa que deve pagar esses alimentos, procrastina o pagamento dessa pensão alimentícia de propósito, é aquela pessoa que, se você não ligar para ela, não deposita, que todo mês tem que ficar, ó, pelo amor de Deus, tem que pagar a pensão, viu? Ó, é sua obrigação, tá lembrando, né? Todo mês tem atraso, sempre. A pessoa ela deixa de pagar porque ela está procrastinando mesmo. Se o Ministério Público identificar essa conduta, o que o Ministério Público pode fazer é oferecer denúncia por crime de abandono material. Se, por exemplo, pai ou a mãe, em virtude do não pagamento da pensão, não houve possibilidade da criança estudar, por exemplo, comprar material escolar, crime de abandono intelectual. Tá? Então, é possível a atuação do Ministério Público no oferecimento de denúncias desse tipo, mas não é possível a atuação do Ministério Público dando início ao cumprimento de sentença ou à execução. Beleza? Professora, mas nesse último exemplo que você deu aí, geralmente a parte que está defendendo o menor, ela entra com pedido, né, e Sim. pede para poder fazer o débito direto na conta. Sim, sim. Aí, geralmente sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a mãe, por exemplo, não quiser entrar, se o pai não quiser entrar, não tem jeito do Ministério Público entrar. Entendi. Entendeu? Não adianta nem falar, vai. Entendi. Não adianta nem falar assim, ó, Ministério Público, o negócio é o seguinte: a mãe do Joãozinho não está querendo entrar contra o pai dele na justiça, não, porque falou que não quer nada dele, a pensão não é dela, é do Joãozinho. E aí, você vai entrar, Ministério Público, com cumprimento de sentença? Não. Não posso. Entendi. Não posso, não tenho legitimidade para isso.
Mas ele é menor, incapaz, ok, mas ele tem representante legal. Se houvesse algum problema, gente, se essa pessoa vier a perder a guarda, enfim, se acontecer alguma coisa, aí, na verdade, nem seria o Ministério Público, seria o curador que teria que entrar com esse, o curador ou o tutor que teria que entrar com esse pedido, né, com o cumprimento de sentença ou com a execução, mas mesmo assim o Ministério Público não atuaria. Não teria como ele não tem Não tem legitimidade para isso. competência, né? Falta legitimidade. Ele não tem legitimidade para isso. Beleza, professor. Beleza? Nada. E aí, então, gente, a próxima figura que a gente vai estudar aí, o próximo personagem, né, que pode vir a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença ou da execução, tá? Que pode ser exequente, é o cessionário. O que é o cessionário, gente? O cessionário, ele é o cessionário, gente, ele é aquela pessoa que recebeu uma cessão de crédito, tá? A gente tem a pessoa que cede o crédito, que é o cedente, e a gente tem a pessoa que recebe o crédito, que é o cessionário. Vocês vão lembrar da cessão de crédito, vocês estudaram também lá no Direito das Obrigações a cessão de crédito, e vocês viram que existem duas possibilidades de cessão de crédito. A gente tem a cessão de crédito gratuita e a gente tem a cessão de crédito onerosa, tá? Cessão de crédito gratuita. O Emanuel está me devendo R$ 500 e eu estou devendo R$ 500 para a Verônica, tá? Estou devendo R$ 500 para a Verônica. Aí, o que eu falo? Eu viro para o Emanuel e falo assim, Emanuel, o negócio é o seguinte, ao invés de você me pagar os R$ 500, paga direto para a Verônica. Verônica, você se importa de, ao invés de você receber de mim o valor dos R$ 500, você receber esse valor direto do Emanuel? Não, não me importo. Perfeito, então eu estou cedendo o crédito que eu tenho para poder receber do Emanuel, tá? Para você. A gente vai comunicar ao Emanuel que na data de vencimento, quando ele for pagar, ele não tem que pagar para mim, na verdade, ele tem que pagar para você, porque você é que é a cessionária, e pronto, tudo bem? Tudo bem. E a gente tem a figura também, gente, da cessão de crédito onerosa. O que é essa cessão de crédito onerosa? Vamos supor bancos aí, que... né? Oi? Banco vive, Banco. banco vive vendendo dívida para os outros Factoring, aí. sim. Vamos Contador. supor que eu emprestei para a Vitória R$ 1.000, tá? E falei com ela o seguinte, Vitória, você me paga, vou pegar um cheque seu como garantia, só que você tem que me pagar esse dinheiro só em dezembro, tá bom? Tá bom. Só que acontece, gente, que eu fiquei doida para poder viajar. Eu quero viajar de todo jeito, e aí eu tô sem dinheiro para viajar. Aí eu lembro que eu tenho o cheque da Vitória, mas eu não posso entrar com esse cheque antes, né? Eu fiz um acordo com a Vitória e aí ela vai me pagar só em dezembro. Eu não posso exigir dela. O crédito dela não é exigível ainda. Então, o que eu faço? Eu chego na Factoring, tá? Viro, né, para Factoring e falo assim, viro para o funcionário lá e falo o seguinte, olha, eu tenho aqui um cheque da Vitória, ela vai me pagar só em dezembro, tá? Valor de R$ 1.000. Só que eu estou precisando de dinheiro para ontem, porque eu quero fazer uma viagem e esse dinheiro está me fazendo falta. O que você pode fazer por mim? Aí a Factoring vira para mim e fala assim, olha, eu compro o seu crédito por R$ 700, é pegar ou largar. Eu viro e falo assim, não, tudo bem, R$ 700 agora é melhor do que R$ 1.000 no final do ano, tá? E aí, gente, eu cedo de forma onerosa o meu crédito para a Factoring. A gente comunica a Vitória que quando ela for pagar essa dívida, esse débito em dezembro, ela tem que pagar direto para a Factoring ou para a financeira. O professor, Então, pode falar, Evandro. no caso do cheque, ele é um título de execução É um à título vista, né? executivo. É uma ordem de pagamento à vista. Tá, então, Mas se tiver um bom para lá, o bom para o banco ignora, tá? Mas jurisprudencialmente, é uma construção jurisprudencial, isso já é cultural, que existe aí o cheque pós-datado, né? A existência do cheque pós-datado. Embora, gente, a maior parte das instituições financeiras não observe isso, tá? Ano retrasado, eu dei um cheque para pagar a matrícula da minha filha na escolinha.
Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. De vez em quando vocês devem escutar ela cantando aí. Ela pode também, às vezes, aparecer, às vezes ela abre a porta do quarto, aparece de repente. Tá, tem um bom tempo que ela não faz isso. Às vezes também eu olho para trás, a Peppa está assistindo a aula. Né, acontece, ela deixa assim uns brinquedinhos espalhados, enfim. Mas aí o que aconteceu, gente? Eu fui fazer a matrícula dela numa escolinha e a matrícula eu tinha que pagar ela só em janeiro. Só que eles já pediram um cheque para mim em novembro. Ia entrar com cheque só em janeiro. Falei, beleza, dei o cheque bonitinho em novembro, né? Coloquei a data de janeiro toda bonitinha, coloquei o bom para, tudo lindo. Eis que no início de dezembro o cheque compensa na minha conta. Não. Aí eu liguei para a escolinha e, graças a Deus, eu tinha recebido restituição do imposto de renda, então, né, não houve nenhum problema, graças a Deus. Mas eu liguei para a escolinha e falei, olha, o que aconteceu? E meu banco ignorou completamente, tá? O cheque tá lá, tô pagando. Foi isso que aconteceu. E no outro exemplo que a senhora deu, a gente está falando sobre assunção de dívida? Na verdade, não. É sobre cessão de crédito. Assunção de dívida é quando eu tenho uma mudança no devedor. Se eu, né, é óbvio que se eu fizer o foco, por exemplo, para o Emanuel, o Emanuel é que se torna o novo devedor, não é verdade? Mas nesse caso, não. Nesse caso, o foco é, eu tinha um crédito para poder receber e estou te cedendo esse crédito, ok? Ok. Tá? Perfeito. Tá, só muda o colo aí, então, do exemplo, né? Oi? Professor? Como é que é, Era isso, professor, obrigado. Não, era isso, obrigado. Foi só a conclusão. Professor? Obrigado. Pois não, liga. Tá me escutando? Tô. Tá, né? Eu acho que tem um erro aí na hora que a senhora falou da comunicação. Os bancos não comunicam com o seu cliente que está devendo quem que assumiu a dívida. Muitas vezes você recebe uma ligação e o cara te cobrando, não sei isso aí. Tem um erro aí nisso aí. Tem um sério erro. Na verdade, a comunicação ela tinha que partir de ambas as partes, né? O credor antigo tinha que comunicar para o devedor para quem que ele vai pagar, tá? E o devedor, ele tinha que ser comunicado também pelo banco para que ele pagasse para a pessoa correta. Porque se você não é comunicado de forma devida, gente, você corre risco de pagar para a pessoa errada, né? E aí, se você não recebeu comunicação nenhuma, não tem problema algum, porque você não sabia, você vai pagar para o credor original, óbvio. Professora, mas agora, quando pois não, envolve cédula Emanuel. bancária, tem uma página do contrato que fala que o banco pode ceder a dívida a qualquer momento sem anuência da outra parte. Não precisa de anuência. Para ceder a dívida, não precisa de anuência, E nem esse de aviso fato. ocorre. Mas tem que E avisar. muita gente entra com processo contra o banco e o banco acaba dando uma manobrazinha porque está lá no contrato e acaba ferrando a pessoa. Entendi. É porque, assim, para ceder a dívida, gente, de fato, para eu ceder o crédito, eu não preciso de anuência do devedor. Eu não preciso de concordância dele. Não preciso. Para ceder o crédito, não. Para ceder débito, eu preciso de anuência do credor, lógico, tá? Mas para ceder crédito, não precisa. Só que eu preciso de comunicar ao devedor para que ele saiba a quem ele vai pagar. Porque se eu não comunico e o devedor paga ao credor original da dívida e não ao cessionário, ele não pode ser cobrado novamente, porque ele não sabia, ele não foi comunicado. Se ele foi comunicado e pagou a pessoa errada, gente, ele tem aí, né, é possível que ele realmente seja cobrado novamente. Mas se ele não sabia, ele vai pagar para o credor original. Diga. Professor? Pois não. Uma outra polêmica aqui que eu gostaria de suscitar. Sim. Eu acho que está dentro, chama assim, Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí em vigor já, entendeu? Nossa, como que um banco passa os seus dados para outra pessoa sem a sua anuência? Aí que tá. Aí entra na Lei Geral de Proteção de Dados, já sai da esfera aí do direito obrigacional e entra numa outra parte, que possivelmente daqui a algum tempo deve ter algum tipo de atualização em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sim. Perfeita colocação, é isso mesmo. As suas aulas aí tá fazendo efeito. Tá bom. Mas é que eu tô tomando um vinzinho aqui, mas tá bom. O negócio Vamos lá. flui. Aí, gente, olha só, o cessionário, então, como ele vem depois do credor, olha só, tinha o credor cedeu o crédito dele, o que ele ia receber para o cessionário, para uma outra pessoa, dentro dessa mesma relação jurídica obrigacional. O cessionário, então, gente, ele possui legitimidade ordinária, ele está litigando em nome próprio, direito próprio,
superveniente. Superveniente é o quê, gente? É o que vem depois do credor, tá? E aí, então, gente, o último caso que a gente tem de legitimidade aí ativa é o caso do subrogado. O que é o subrogado? Subrrogação é substituição. Então, essa subrrogação, gente, é quando você tem uma substituição relativa, aí, neste caso especificamente, ao credor, tá? Essa substituição, essa subrrogação, ela pode ser legal, como ela também pode ser convencional. Legal, gente, é quando, obviamente, decorre da lei. É o caso, por exemplo, do fiador, tá? Você é fiador de alguém. Esse devedor, então, ficou sem pagar a dívida e você foi acionado, tá? Você pagou a dívida dele, você se subroga nos direitos do credor. O que quer dizer isso? Você se torna um novo credor da relação obrigacional. Você tem direito de cobrar do devedor a dívida que você pagou. E aí, gente, todas as garantias que existiam nessa relação obrigacional, por conta da subrogação legal, o subrogado, ele tem direito a todas essas garantias. Então, se em virtude, por exemplo, da realização daquele negócio jurídico, existia um carro em garantia, e o fiador foi acionado e pagou a dívida, ele sendo agora credor, né, porque ele se coloca no lugar do credor através da subrogação, ele tem direito a esse carro caso o devedor não pague, tá? Como essa subrogação também pode ser convencional. Convencional, gente, é quando decorre aí da vontade das partes. Então, as partes que entram em acordo para que haja essa subrogação, tá? Então, basicamente, seria o seguinte, vamos supor que o Emanuel está devendo um valor para a Verônica, tá? Aí, eu viro para a Verônica e falo assim, olha, Verônica, eu vou pagar a dívida do Emanuel, tá? E viro para o Emanuel e falo, olha, Emanuel, é o seguinte, eu vou pagar sua dívida, só que eu quero que a gente faça um contratinho aqui de subrogação, subrogação convencional. Então, eu quero tomar o lugar da Verônica nessa relação obrigacional, inclusive fazendo jus a todas as garantias que o negócio jurídico pode me fornecer se você não pagar a obrigação para mim, se você não pagar o valor para mim, ok? Ok. Então, é possível que haja essa subrogação de forma aí convencional. No caso da subrogação, gente, como a gente tinha o credor, né? E em virtude, por exemplo, desse pagamento que houve, esse subrogado agora está no lugar do credor, a gente tem uma legitimidade ordinária superveniente. Vem depois do credor, tá? Em primeiríssimo lugar o credor, depois vem a outra. Beleza até agora? Tranquilo? E agora, então, a gente vai falar da legitimidade passiva, tá, gente? O que é a legitimidade passiva? Quem pode ser executado? Quem é a pessoa, gente, que pode ser executada? Quem é a pessoa que pode aí, né, figurar no polo passivo em relação ao cumprimento de sentença ou à execução? Em primeiríssimo lugar, de acordo com o artigo 779 do Código de Processo Civil, a gente tem o devedor, né? Se em primeiríssimo lugar, no polo ativo, a gente tem o credor, em primeiríssimo lugar, no polo passivo, a gente tem o devedor. Ele tem legitimidade ordinária primária, tá? Em primeiríssimo lugar, né, gente? Em segundo lugar, a gente tem aí o espólio, os herdeiros e os sucessores do devedor. Professora, é possível que os sucessores do devedor venham a responder por dívidas do devedor? Nas forças da herança, sim, tá? Se a pessoa morreu e não deixou nada, gente, o devedor, né, não deixou absolutamente nada, os herdeiros dele não respondem com os próprios bens pelas dívidas do devedor, ou seja, os credores desse devedor vão ficar a ver navios. Agora, se o devedor deixou bens, dinheiro, gente, algum patrimônio, esse patrimônio responde pelas dívidas dele e vai ser transmitido, obviamente, para os herdeiros na força daquele patrimônio que existe. Tá? Então, aqueles herdeiros, né, os sucessores, enfim, o espólio, que é a massa de bens, vai responder pelas dívidas apenas no limite daquilo que foi deixado. Não ultrapassa os limites, tá, gente? Pois não, diga, Evandro ou Rodrigo? Quem chamou? Rodrigo.
Pois não. Para isso acontecer, dentro da ação tem que estar indicando, senão já era. Não, não necessariamente. Não tem que estar indicando nada, não, ué. Mas como é que o juiz vai saber? Uai, na hora, você já estudou isso, processo de conhecimento. Pessoa morreu. Se a pessoa morreu, o que acontece? Mas a pessoa está dentro do processo. Substituição processual, ué. Aí você tem a suspensão do processo, artigo 313. Você vai ter a suspensão do processo até que haja a habilitação, e aí você estudou isso comigo semestre passado, vocês vão estudar comigo semestre que vem, procedimento de habilitação, que aí os herdeiros, sucessores dele, vão tomar o lugar do morto, do decúdios, do devedor. Não, beleza. Tá? Aí, gente, pois não, Evandro? Aí, em relação ao espólio, né, vem aquela questão de que se o bem que foi deixado pelo morto, pelo falecido, for bem de família, não entra, né? Não. Se for bem de família, não. Né? Se for bem de família, a gente tem a proteção. Mas mesmo assim, Evandro, observe o seguinte. O bem de família é do morto, beleza. O morto, né, o devedor morreu. Então, ele não é mais bem de família. Você entende? Se ele for, por exemplo, ele era bem de família do devedor apenas. O devedor morreu, não justifica essa questão do bem de família, entende? Depende se os sucessores dele, por exemplo, for menor de idade. Sim, aí sim. Agora, se não eram, não. Se forem menores de idade, aí com certeza existe essa questão do bem de família, com certeza, se ele tiver deixado companheira, né, ou companheiro, enfim, ou cônjuge, tá? Existe toda essa questão envolvida. Aí a gente tem que verificar o caso a caso, porque aí, de fato, não vai ser possível esse bem responder pela dívida, não. Com certeza não. Tá? Perfeita a sua ponderação, é isso mesmo. E aí, gente, então, nesse caso, é uma legitimidade ordinária superveniente. Por que superveniente? Porque primeiro veio do devedor, só que o devedor morreu, então é agora do espólio, dos herdeiros ou dos sucessores, tá? Em terceiro lugar, gente, a gente tem a legitimidade passiva ordinária superveniente conferida ao novo devedor. E aí vem exatamente a pergunta que acho que foi o Evandro ou foi o Emanuel que me fez, acho que foi o Evandro, relativa à assunção de débito, assunção de dívida, né, gente? O que acontece? O que acontece? Nesse caso aqui, gente, o novo devedor, ele pode tanto ser, tá? A questão na seção de débito, pode ser o cessionário aí na seção de débito, então ele pode ser o novo devedor, e aí na seção de débito, obrigatoriamente, tem que haver anuência do credor, porque percebam, se aquele devedor tinha patrimônio, tinha bens, e está cedendo a dívida para um devedor, gente, um novo devedor, que não tem onde cair morto, para o credor não é interessante. Então, sempre, na seção de débito, tem que ter concordância do credor. Sempre, tá? Então, a gente tanto pode ter aí a figura da assunção de dívida ou da seção de débito, né? Que são sinônimos, são expressões sinônimas, quanto também da novação subjetiva passiva, tá? Aqui dentro também a gente pode ter a figura da novação subjetiva passiva. E aí entra no próximo link que eu vou mandar para a gente poder arrematar a aula. Vou mandar outro link para vocês, tá? Ninguém foge, tem 13 participantes, ninguém pode fugir, que eu estou em menos de 1 minuto. Vou mandar outro link para vocês. Beijo. Beijo.